E aí, meus leigos, tudo bem? A Grande Depressão de 1929 e o que esperar nos dias de hoje. A Grande Depressão começou com o crash do mercado de ações em 29 de outubro de 1929, o qual levou Wall Street em Manhattan, Nova York, ao pânico e arruinou milhões de investidores. Rapidamente se espalhou para a Europa e o resto do mundo, tornando-se a pior crise da história moderna. Nos Estados Unidos, em seu ponto mais baixo, causou o desemprego de 15% da população e a falência de quase metade dos bancos do país. Os anos loucos, o período que seguiu a Primeira Guerra Mundial, conhecido como The Roaring Twenties, trouxe considerável riqueza para os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Essa era foi caracterizada pelo crescimento econômico, avanços tecnológicos e um mercado de ações em ascensão. A economia americana experimentou um período de crescimento sem precedentes, com o Produto Nacional Bruto aumentado a uma notável taxa anual de 4,7%. A taxa de desemprego caiu significativamente de 6,7% para 3,2%. E a riqueza total do país mais que dobrou. As pessoas tinham mais renda disponível e desfrutavam de novas formas de entretenimento, como a música, jazz e a dança. Havia também um senso de rebelião contra as normas tradicionais, levando ao surgimento da cultura flapper e ao nascimento da sociedade de consumo moderna. O crescimento econômico foi alimentado por taxas de juros baixas estabelecidas pelo Fed, o Banco Federal dos Estados Unidos. A produção em massa impulsionou o boom do consumo, levando a uma superprodução por muitas empresas. A movimentada cidade de Nova York, com seus arranha-céus imponentes e a vida noturna agitada, estava no centro desse boom econômico. Enquanto isso, a cidade de Chicago, conhecida por sua indústria de carne, também prosperava durante esse período. Os consumidores estavam vivendo além de seus meios, se entregando a gastos excessivos, enquanto as empresas estavam superproduzindo em uma tentativa frenética de acompanhar a demanda. Instituições financeiras em cidades como São Francisco, Los Angeles e Boston foram envolvidas na especulação do mercado de ações, criando subsidiárias para oferecer seus próprios títulos e tentando atrair investidores incautos com falsas promessas de lucros fáceis. Enquanto isso, os agricultores no interior rural do país, como no estado do Iowa, estavam produzindo um excesso de produtos, levando a um excesso de oferta e resultando na necessidade de vender seus produtos com prejuízo. À medida que o mercado de ações se tornava cada vez mais frenético, um desastre estava se formando. O palco estava montado para o maior crash financeiro da história. Um queria despedaçar o sonho americano e deixar uma marca indelével na paisagem da economia mundial. O crash do mercado de ações. Em 25 de março de 1929, o mercado de ações americano sofreu um pequeno crash, mas foi rapidamente estabilizado. O mercado continuou a melhorar até setembro, apesar dos sinais de problemas econômicos. No entanto, no final de setembro, os preços das ações começaram a cair e se tornaram voláteis. Em meados de outubro, uma grande venda de ações começou,
e em 24 de outubro o mercado caiu 11% na abertura em Nova York em um dia conhecido como a Quinta-feira Negra. As tentativas de estabilizar o mercado falharam, resultando em outro crash na Segunda-feira Negra e na Terça-feira Negra. Muitos investidores foram arruinados e bilhões de dólares foram perdidos, com muitas ações incapazes de serem vendidas a qualquer preço. O mercado entrou em queda prolongada, perdendo 89% de seu valor. O Banco dos Estados Unidos, uma instituição privada sem relação com o governo, faliu em dezembro de 1930, durante uma corrida bancária em Nova York. Incapaz de pagar seus credores, o banco fechou, causando a perda de 1/3 dos 550 milhões de dólares em depósitos totais nos 611 bancos americanos, que fecharam em novembro e dezembro de 1930, afetando as cidades como Nova York, Chicago e Los Angeles. O fracasso do Banco dos Estados Unidos marcou uma massa crítica na crise, que havia começado com o crash no mercado de ações em 1929, mas não havia se reverberado completamente pelo mundo até então. A Lei Smoot-Hawley Tariff, a lei tarifária Smoot-Hawley, foi aprovada nos Estados Unidos em 17 de junho de 1930 como um passo do governo para conter a depressão, afetando negativamente não apenas o país, mas também seus parceiros comerciais ao redor do mundo. Conforme a lei entrou em vigor, o impacto foi sentido de forma mais significativa em indústrias como da agricultura, incluindo a de trigo, algodão, tabaco e madeira. Muitas dessas indústrias estavam concentradas em estados como Kansas, Texas e Carolina do Norte, que sofreram muito com a queda das exportações e importações. A lei tarifária piorou a situação econômica global, com governos em todo o mundo implementando medidas para reduzir gastos com bens estrangeiros por meio de tarifas, cotas de importação e controles cambiais. A implementação dessas medidas levou a tensões entre países com grandes volumes de comércio bilateral e resultou em reduções significativas nas exportações e importações. Países como o Canadá, um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, foram fortemente afetados pela lei, com o valor das exportações canadenses para os Estados Unidos diminuindo pela metade. A crise piora. A crise financeira piorou em meados de 1931, começando com o colapso do crédito em Viena, em maio, na Europa. Isso colocou uma pressão significativa sobre a Alemanha, que já enfrentava instabilidade política com o aumento da violência dos movimentos nazistas, além da preocupação dos investidores com políticas financeiras governamentais severas. Os investidores retiraram seu dinheiro de curto prazo da Alemanha à medida que a confiança desmoronava. Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos, Herbert Hoover, pediu uma moratória no pagamento das reparações da Primeira Guerra Mundial. Paris ficou irritada com a moratória nas reparações de guerra, já que dependia de um fluxo constante de pagamentos da Alemanha. Como resultado da moratória, falências industriais começaram na Alemanha. Um grande banco fechou em julho e foi declarado um feriado bancário de 2 dias para todos os bancos alemães. As falências empresariais aumentaram em julho
e se espalharam para a Romênia e Hungria. A crise continuou a piorar na Alemanha, levando a uma agitação política e ao surgimento do regime nazista de Hitler em janeiro de 1933. A crise financeira mundial se intensificou no Reino Unido à medida que os investidores retiravam seu ouro de Londres. O apoio do Banco da França e do Banco Federal de Reservas de Nova York retardou a crise, mas não a deteve. A crise financeira também levou a uma grande crise política no Reino Unido em agosto de 1931. Com crescentes déficits, os banqueiros exigiram um orçamento equilibrado e o dividido gabinete do primeiro-ministro Ramsay MacDonald do governo trabalhista concordou em aumentar os impostos, reduzir gastos e, de forma controversa, cortar benefícios de desemprego em 20%. Esse ataque ao bem-estar social foi inaceitável para o movimento trabalhista. MacDonald queria renunciar, mas o rei Jorge V insistiu que ele permanecesse e formasse uma coalizão de todos os partidos. Eventualmente, o Reino Unido saiu do padrão ouro à medida que a depressão se intensificava. O Japão e os países escandinavos seguiram o Reino Unido, deixando o padrão ouro em 1931. Outros países, como Itália e Estados Unidos, permaneceram no padrão ouro até 1932 ou 1933, enquanto alguns países do bloco ouro, liderados pela França e incluindo Polônia, Bélgica e Suíça, permaneceram no padrão ouro até 1935 ou 1936. Recuperação. A recuperação da Grande Depressão começou na maioria dos países ao redor do mundo em 1933, e os Estados Unidos não foram exceção. O presidente Franklin D. Roosevelt implementou o New Deal, uma série de programas econômicos e reformas destinados a fornecer alívio para aqueles afetados pela depressão e estimular o crescimento econômico. O New Deal levou à criação de agências como a Works Progress Administration e o Civilian Conservation Corps, que ofereceram oportunidades de emprego para milhões de americanos. Para regulamentar a indústria financeira e aumentar a demanda, o governo introduziu medidas como o Glass-Steagall Act, que separou bancos comerciais e de investimento, e a Federal Deposit Insurance Corporation, que garantia depósitos bancários. Um dos projetos mais significativos durante esse período foi a construção da barragem Hoover, um enorme projeto de obras públicas que criou milhares de empregos e forneceu eletricidade e irrigação muito necessárias para a região sudoeste. Além desses esforços domésticos, a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial em 1941 levou a um aumento dos gastos do governo e na produção industrial, encerrando a depressão. A recuperação da Grande Depressão foi um processo longo e difícil, mas por meio de implementação de políticas econômicas, os Estados Unidos conseguiu superá-las. Agradecemos por acompanhar até aqui. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Agora, a crise imobiliária de 2008. A crise imobiliária de 2008, também conhecida como a crise do mercado imobiliário dos Estados Unidos, foi um evento financeiro significativo que teve sérias repercussões econômicas em nível global. Ela foi uma das principais causas da Grande Recessão, uma recessão econômica que teve impactos profundos em todo o mundo.
A crise teve suas raízes na bolha imobiliária que se formou nos Estados Unidos durante a década de 2000. Várias causas contribuíram para a bolha imobiliária e posteriormente para a crise. Expansão do crédito. Durante esse período houve uma expansão significativa do crédito no setor imobiliário. Bancos e instituições financeiras emprestaram grandes quantias de dinheiro para compradores de imóveis, muitas vezes com condições favoráveis e juros baixos. Isso incentivou muitas pessoas a comprar casas, contribuindo para um aumento nos preços dos imóveis. Empréstimos hipotecários de alto risco. Foram oferecidos empréstimos hipotecários de alto risco, conhecidos como subprime, a indivíduos com históricos de créditos problemáticos. Esses empréstimos eram muitas vezes de taxas de juros ajustáveis, o que significava que os pagamentos poderiam aumentar substancialmente com o tempo. Securitização. Os empréstimos hipotecários foram agrupados em títulos de investimento e vendidos a investidores em todo o mundo. Isso tornou difícil rastrear a qualidade real desses empréstimos, pois estavam dispersos em pacotes complexos de títulos. Complacência regulatória. Houve uma falta de regularização e supervisão adequadas do setor financeiro, permitindo práticas de empréstimo arriscadas. Expectativas de valorização contínua dos imóveis. Muitos investidores e compradores de imóveis assumiram que os preços dos imóveis continuariam a subir, o que levou às especulações no mercado. No entanto, a bolha imobiliária acabou estourando em 2007, quando os preços dos imóveis começaram a cair e muitos proprietários de casa, especialmente aqueles com empréstimos subprime, não conseguiram fazer os pagamentos de suas hipotecas. Isso levou a uma onda de execuções hipotecárias e a uma inundação de casas no mercado, causando uma queda acentuada no preço de casas. A crise se aprofundou em 2008, quando várias instituições financeiras, incluindo gigantes como Lehman Brothers, Merrill Lynch, entre outros, enfrentaram sérios problemas de liquidez devido a investimentos em títulos lastreados e hipotecas tóxicas. O colapso do Lehman Brothers em setembro de 2008 desencadeou uma crise financeira global, já que a confiança no sistema financeiro foi abalada e os mercados entraram em pânico. Os governos em todo o mundo tiveram que intervir para resgatar instituições financeiras em dificuldades, injetar capital nos mercados e implementar medidas de estímulo econômico para conter os impactos da crise. Nos Estados Unidos, o governo implementou o Plano de Estabilização Econômica de Emergência, conhecido como TARP, para resgatar bancos e empresas financeiras em apuros. A crise imobiliária de 2008 resultou em uma recessão profunda e prolongada nos Estados Unidos e em outros países, levando a altas taxas de desemprego, perdas substanciais nos mercados de ações e uma queda significativa na atividade econômica global. Ela também gerou debates sobre regulamentação financeira, supervisão bancária e ética no setor financeiro. As lições aprendidas com a crise influenciaram reformas financeiras e regulatórias em todo o mundo para tentar evitar eventos semelhantes no futuro. O rentismo. O rentismo atual refere-se a uma situação econômica em que uma parte significativa da renda de uma pessoa, empresa ou instituição é derivada de investimentos financeiros e da posse de ativos financeiros, em vez de participação ativa na produção de bens e serviços.
É uma forma de ganhar dinheiro principalmente por meio de juros, dividendos, aluguéis e valorização de ativos, em oposição à renda gerada pelo trabalho ou pelo empreendedorismo direto. A ascensão do rentismo está relacionada a várias tendências econômicas e financeiras contemporâneas. Taxa de juros baixas. Em muitas partes do mundo, as taxas de juros têm sido historicamente baixas nos últimos anos. Isso torna menos atraente manter dinheiro em contas bancárias com baixos rendimentos e incentiva as pessoas a buscar alternativas de investimento que possam oferecer retorno mais significativos, como investir em ações, títulos, imóveis ou outros ativos financeiros. Acessibilidade à tecnologia financeira. A tecnologia tornou mais fácil do que nunca para as pessoas comuns investir em ações, títulos, criptomoedas e outras classes de ativos. Plataformas de negociação online e aplicativos de investimentos permitem que indivíduos participem ativamente dos mercados financeiros. Desigualdade de renda. A desigualdade de renda tem aumentado em muitos países e aqueles que já possuem riqueza têm mais recursos para investir e acumular ativos financeiros. Globalização financeira. Os mercados financeiros tornaram-se cada vez mais globais, permitindo que investidores diversifiquem seus portfólios e busquem oportunidades de investimento em todo o mundo. Políticas monetárias expansivas. Em resposta à crise financeira de 2008 e à pandemia, muitos bancos centrais implementaram políticas monetárias expansivas, incluindo a compra de ativos financeiros a fim de estimular a economia. Isso também pode ter impulsionado os preços dos ativos financeiros e incentivado o investimento. No entanto, o aumento do rentismo também levanta preocupações em relação à desigualdade econômica e à estabilidade financeira. Aqueles que têm acesso a investimentos financeiros podem se beneficiar mais do que aqueles que dependem principalmente de salários. Além disso, a acumulação excessiva de ativos financeiros pode criar bolhas de mercado e instabilidade financeira, como o visto na crise financeira de 2008. Os formuladores de políticas e economistas estão atentos a essas tendências e discutem maneiras de abordar os desafios associados ao rentismo. Isso pode incluir a consideração de políticas fiscais e regulatórias para abordar a desigualdade e promover a estabilidade financeira, bem como a exploração de maneiras de tornar o acesso a oportunidades de investimento mais inclusivo para uma variedade mais ampla de pessoas. À medida que refletimos sobre os eventos que levaram à Grande Depressão de 1929, à crise imobiliária de 2008 e as tendências atuais do rentismo, é vital que permaneçamos vigilantes quanto aos perigos que podem nos ameaçar em um futuro próximo. Aqui estão alguns alertas que todos devemos considerar. Bolhas de ativos financeiros. A busca por retornos mais altos em um ambiente de taxas de juros historicamente baixas pode levar à formação de bolhas em mercados de ativos financeiros, como ações e imóveis. Quando essas bolhas estouram, os impactos podem ser devastadores para a economia. Desigualdade crescente. O rentismo pode exacerbar a desigualdade econômica, concentrando a riqueza na mão de poucos. A desigualdade econômica não apenas ameaça a coesão social, mas também pode prejudicar o crescimento econômico a longo prazo.
Riscos financeiros sistêmicos. A interconexão dos mercados financeiros globais significa que problemas em uma parte do mundo podem se espalhar rapidamente para outras regiões. A falta de regulamentação e supervisão adequadas pode aumentar o risco sistêmico. Complacência e excesso de confiança. A facilidade de investir em ativos financeiros pode levar a uma complacência quanto aos riscos associados a esses investimentos. É essencial que os investidores compreendam plenamente os riscos envolvidos e haja com prudência. Necessidade de regulação e supervisão. A regulamentação e supervisão eficazes são fundamentais para garantir que o setor financeiro opere com integridade e transparência. Devemos aprender com a história e garantir que as políticas regulatórias sejam atualizadas para refletir os desafios contemporâneos. Neste mundo de rentismo e investimentos financeiros em rápida evolução, é crucial que todos, desde investidores individuais até formuladores de políticas, considerem as lições aprendidas com crises passadas e estejam preparados para agir com responsabilidade e prudência. A busca por retornos financeiros não deve obscurecer nossa visão da estabilidade econômica e do bem-estar social. Devemos trabalhar juntos para criar um ambiente financeiramente mais resiliente e equitativo, mitigando os riscos que ameaçam a estabilidade econômica global. A responsabilidade de evitar uma nova crise está em nossas mãos, e é fundamental que todos desempenhem seu papel na construção de um futuro econômico mais seguro e justo. Fique ligado para mais vídeos sobre a história em nosso canal. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Até a próxima, meus leigos!